Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será avareza e imoralidade sexual. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje vai ser encontrado lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 4 e 5, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, conservando-se livres do amor ao dinheiro e contentando-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Dois exemplos ou dois conselhos, eu ousaria dizer até mesmo duas ordens são dadas pelo autor da carta. O primeiro deles, ou a primeira ordem, o primeiro conselho, é no sentido de que eles deveriam livrar-se da imoralidade sexual. Quando você pensa numa sociedade greco-romana, que era a sociedade na qual estavam os primeiros receptores da carta de Paulo, os destinatários iniciais, aquela era uma sociedade realmente promíscua no mais alto sentido da palavra. Todo tipo de relações sexuais eram permitidas dentro daquela comunidade. O que era importante era que as pessoas mantivessem certa discrição. Desde que uma pessoa fosse discreta, não importa se fosse casada ou não, poderia se permitir qualquer tipo de prazer, mesmo que isso representasse qualquer tipo de perversão. Quando olhamos para isso tudo, percebemos que o Novo Testamento vai exatamente na contramão desse tipo de situação. O que você vai encontrar em boa parte da literatura do primeiro século é que nessa sociedade greco-romana, o que era importante era o que a pessoa sentia, eram os sentimentos. Eu sinto que isso vai ser bom para mim. Eu sinto que isso vai ser melhor para mim. Só vou conseguir ser feliz se eu deixar que os meus sentimentos ou que os meus sentimentos sejam satisfeitos dentro de uma sexualidade vivida nessa vertente. Então, todo tipo de perversões que você possa imaginar havia dentro dessa sociedade. O Novo Testamento, entretanto, vai reduzir as opções em termos de sexualidade, de vivência da sexualidade para o cristão, na perspectiva daquilo que foi a criação da sexualidade para o ser humano. E ele vai voltar para a origem, lá em Gênesis, no capítulo 2. No princípio, o Senhor Deus criou um homem e uma mulher e disse aos dois: vocês podem se unir e tornar-se uma só carne. E então o homem olhou para sua mulher e disse: essa finalmente é carne da minha carne e o osso dos meus ossos, será chamada mulher porque do homem foi tomada. Quando você olha para isso, e Jesus Cristo ainda vai ser muito mais enfático, ele ainda vai dizer: tudo que passar disso não provém do Senhor. Se um homem deixar a sua mulher, a não ser por causa da impureza sexual da parte dela, ou seja, por infidelidade da parte dela, ou a mulher em relação ao homem, ele estará se sujeitando ou sujeitando a outra parte a viver em transgressão da lei de Deus. Portanto, o Senhor Deus, mesmo numa época como essa, em que estamos voltando a ver os mesmos valores da sociedade greco-romana do primeiro século surgindo diante de nós, através de ideologias diversas, onde aquilo que é mais importante não é como você vive a sua sexualidade, porque você pode viver o que você quiser, da forma como quiser, desde que isso te faça feliz. Os padrões de ética e moral, eles são totalmente voláteis. Você pode, de uma maneira ou de outra, levá-los para um lado ou para o outro, tá tudo certo, desde que te faça bem. O Senhor Jesus vai mencionar que a sexualidade foi criada por Deus. E como Ele é o autor da sexualidade, a sexualidade deve ser vivida dentro daquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Já que Ele é o Criador, então Ele estabelece a regra de como ela deve ser vivida. O segundo conselho que vai aparecer aqui é o conselho sobre a questão da avareza. Tomem cuidado com a avareza. É claro, se ele estava falando para uma sociedade que tinha uma grande quantidade de pessoas passando por problemas financeiros gravíssimos, porque tinham tido seus bens tomados pelas próprias autoridades governamentais da época, é claro que a igreja tinha agora uma sobrecarga muito grande para poder cuidar dessas pessoas. E a avareza seria algo muito complexo.
Então agora o autor da carta aos Hebreus ele vai mencionar que nós não devemos deixar que a avareza tome conta da nossa vida. Até porque a avareza é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa perspectiva, o chamado que é feito para os leitores da carta aos Hebreus é para que eles confiem no Senhor. E ele vai lançar aqui uma promessa que havia sido feita lá no Antigo Testamento. O próprio Senhor disse: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Eu vou cuidar de você. E o que é mais interessante é que quanto mais desapegados em relação aos bens materiais nós nos tornamos, mais o Senhor Deus cuida de nós. Afinal de contas, Ele mesmo disse: minha prata e meu é o ouro. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. E quando entendemos isso e vivemos com responsabilidade, entendendo que aquilo que temos não é nosso, mas é de Deus, fomos apenas colocados como administradores daquilo que pertence a Ele, nós não deixaremos que a avareza tome conta do nosso coração. É um grande desafio. Num período como esse, esses dois conselhos são extremamente desafiadores, mas ainda assim continuam valendo para nós hoje em dia. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos livrasse desses males. Você gostaria de orar comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou para vivermos em pureza sexual, sem permitir que impureza de qualquer espécie dentro da sexualidade possa ter lugar na vida dos seus filhos. Te peço que o Senhor esteja com todos aqueles que têm vivido as distorções dentro da sexualidade nessa sociedade promíscua. Também aqueles que têm vivido a avareza, o amor do dinheiro, tenham muito ou pouco, ajuda-os a perceber que nada do que têm pertence ao Senhor, ou pertence a si mesmo, mas tudo pertence ao Senhor, para que não vivamos apegados àquilo que vai passar aqui nesse mundo. Nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?